Olá, irmãos, boa noite. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz de Jesus. Quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 1, dos versos 18 ao verso 20, para darmos início a este culto de louvor e adoração ao Senhor. Isaías, capítulo 1, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É uma passagem que usa de uma linguagem forte, contundente, para nos chamar a atenção do convite que Deus nos faz. Ao iniciarmos esse culto, eu convido você a fechar os seus olhos e nós iremos orar ao nosso Deus, uma oração de confissão de pecados, uma oração de contrição. O texto nos convida exatamente a isto. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor nos convida ao conserto, nos convida ao arrependimento. Portanto, convido você a fechar os seus olhos e nós iremos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de podermos prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. Portanto, ó Pai, em nome de Cristo, ao darmos início a esse culto, eu rogo ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Que o Teu Espírito, ó Deus, haja no coração de cada um de nós, para que haja o arrependimento, ó Deus, e que nós nos voltemos para Ti. A Escritura nos garante, ó Deus, que pelos méritos de Jesus nós temos acesso ao perdão. E por isso, ó Deus, nesse instante nós clamamos a Ti o perdão pelos nossos pecados, não apenas neste momento de culto, mas que Teu Espírito age em nós, para que a nossa vida seja uma vida de adoração, uma vida que reflita, ó Deus, a Tua obra em nós, que sejamos e tenhamos uma vida de santificação. Portanto, essa é a oração que faço, rogando ao Senhor que Tu recebas o nosso culto, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ainda quero convidá-los a que os irmãos abram suas Bíblias comigo no texto de Salmo, de número 101, o verso de número 1. Salmo de número 101, apenas o verso 1. Diz assim: Cantarei a bondade e a justiça a Ti, Senhor, cantarei. Cantarei a bondade e a justiça a Ti, Senhor, cantarei. Irmãos, eu os convido, portanto, nesse instante, a que os irmãos adorem o Senhor. É claro, né? Os dias são diferentes, estamos vivendo uma circunstância que foge do nosso controle, não são dias fáceis. A maneira pela qual temos adorado o Senhor é uma maneira diferente. Estamos em nossas casas, estamos participando de cultos virtuais, mas independente das circunstâncias externas que nos envolvem, o nosso coração precisa se voltar para o Senhor. Precisamos fazer o exercício, mesmo em casa, de nos concentrarmos, de tirarmos esse tempo para prestarmos ao Senhor um culto de adoração ao Senhor. Por isso eu convido você mais uma vez a fazer uma oração, agora uma oração de louvor e de adoração. E eu convido você logo em seguida, juntamente com os irmãos, a entoarem canções de louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós nos achegamos à Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, agradecidos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Sabemos que em Cristo temos o perdão e agora, ó Deus, que iremos cantar algumas canções, como o próprio texto que lemos nos chama a atenção para isso, que Tu, ó Deus, possas receber o nosso louvor,
a nossa adoração. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Que os irmãos, ó Deus, em suas casas possam celebrar a Ti. Nós te adoramos por quem Tu és e te adoramos pelo Teu favor, ó Deus, dispensado a cada um de nós. Que a Tua graça nos assista, que a Tua graça nos fortaleça, ó Deus, e que Tu recebas a nossa adoração, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vem, essa é a hora da adoração. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele ama receber o nosso louvor. Lá no céu tem anjos, serafins e querubins louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é santo. Vamos cantar ao erguermos as mãos. Vamos clamar ao Senhor. Ele vem. Just
firme nas promessas do Senhor Jesus. Ele é fiel, ele cumpre todas as promessas. Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de louvarmos. Com tudo que nós temos, ó Deus, com tudo que somos, nós te oferecemos agora em louvor. Abençoe agora a palavra, Deus, esteja conosco. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, satisfação nós estarmos reunidos, ainda que à distância, para esse culto aqui da terça-feira, onde nós estamos estudando, finalizando aqui já o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Eu peço que você aí na sua casa abra no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, onde nós vamos ler a porção final desse capítulo, que vai do verso 31 até o verso de número 46. Então, Mateus 25, de 31 até 46, que trata do grande julgamento. Já finalizando essa sessão escatológica de Mateus. Mateus 25, de 31 até 46. Diz o seguinte, que é a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos fazer uma oração nesse momento, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse texto que fala de maneira tão poderosa nas nossas almas. Em primeiro lugar, te pedimos perdão pelos nossos pecados e apesar das nossas limitações, ó Pai, da minha em expor e do coração humano, ó Pai, que ouve a palavra de Deus nunca com boa vontade, mas que sim, depende de uma ação especial do Senhor. Eu peço que essa ação venha sobre o coração dos que ouvem essas palavras neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus e pelo que te agradeço, Senhor. Amém. Meus irmãos, em toda narrativa bíblica, nós vamos encontrar desde o Antigo Testamento, se os irmãos devem bem se lembrar aí do que os profetas falam, existe a narrativa do último dia. Existe uma narrativa que aponta para o chamado Dia do Senhor. Isaías fala disso, Sofonias fala disso e há várias outras situações em que profetas tratam do que é chamado nas Escrituras de o Dia do Senhor, o grande e terrível dia, o último dia. E é exatamente para esse dia que o Senhor Jesus aponta aqui, nessa última porção do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. O grande dia, o dia em que todas as coisas irão se consumar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando os profetas tratam do dia do Senhor ou do último dia, o conceito de dia do Senhor descreve um dia específico no qual Deus intervém de maneira dramática na história humana para destruir os seus inimigos e, por consequência, os inimigos do povo de Deus, ali no contexto do Antigo Testamento, os inimigos, de Israel, e para salvar ao seu povo. E quando ele salva o seu povo, ele exalta a si mesmo, pois as nações olham para aquele salvamento, para aquela redenção, e veem o quanto Deus é poderoso. E ele exalta também o seu povo, pois o livra de grande sofrimento. E é disso que Jesus trata aqui nessa porção final de Mateus. Se os irmãos bem se lembram aí na sequência do que tem sido estudado, as duas últimas parábolas de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, que vem logo antes dessa exposição de Jesus sobre o grande julgamento, são a parábola das 10 virgens, que está no verso 1 até o verso 13 de Mateus, e logo em seguida está a parábola dos talentos, que vai do verso 14 até o verso 30 do capítulo 25. Essas duas parábolas, elas tratam de dois temas que são importantes aqui para a gente entender a questão do grande julgamento. A parábola das 10 virgens, ela trata de vigilância, e a parábola dos talentos, ela trata da necessidade de termos uma fé que opera, uma fé viva, como diz Tiago, Uma fé que faz diferença e não apenas uma fé teórica. Isso vai ser muito importante aqui para que a gente entenda o que o Senhor Jesus fala nessa porção que trata do grande julgamento. Quando nós pegamos o verso 31 aí, Mateus, narrando o que Jesus falou, ele diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui nós já temos uma informação importante.
Há um dia marcado na história, já escrito, já determinado, para o qual nós caminhamos. Hoje nós estamos mais perto desse dia do que estávamos quando acordamos agora há pouco. Há um dia em que o Senhor Jesus haverá de voltar. E a narrativa bíblica ela funila para a apresentação desse dia. E uma das maiores destruições que o liberalismo teológico ele conseguiu provocar foi de simplesmente excluir, né? Hoje aqui no Brasil a gente não lida tanto com essas questões de liberalismo teológico, mas na Europa e nos Estados Unidos isso não sei se seria a maioria das igrejas lá, mas boa parte das igrejas já tratam disso, né? Uma das maiores destruições que o liberalismo teológico conseguiu provocar, foi exatamente tirar essa noção de que um dia o Senhor Jesus haverá de voltar, mas não como o filho do carpinteiro, mas como alguém, como o rei do universo, que virá para consumar todas as coisas e para dar o destino final de cada ser humano que já habitou sobre a face da terra. E é isso que quer dizer aí o verso 31, que o Filho do Homem, né, que ele virá em sua majestade todos os anjos com ele, e ele se assentará no trono da glória. Esse trono da glória é o trono do julgamento. Ele se assentará ali como um juiz. Nos versos 32 e 33 diz o seguinte: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Vamos aqui só até a narrativa do verso 33. Aqui deixa claro que o Senhor Jesus naquele momento estará separando o seu povo daquilo que não é o seu povo. Aquilo que é povo dele, ele chama aqui de ovelhas. E o que não é povo dele, ele chama de bodes. Para a gente entender esses termos, eu peço que os irmãos voltem aí um pouco para ler comigo, para que possam ler comigo o capítulo 34 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, dos versos 11 até o verso 19. Ezequiel 34, 11 e 19. O termo que Jesus usa para chamar o seu povo de ovelhas e os ímpios, os réprobos, de bodes, é baseado exatamente nessa narrativa de Ezequiel, que diz o seguinte, a partir do verso 11 do capítulo 34. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei, aqui que está, de onde Jesus tirou os termos que usa ali no sermão do grande julgamento. Quanto a vós, outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o ter desbebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Então, dessa figura utilizada ali por Ezequiel é que Jesus tira os termos onde ele chama o seu povo de ovelha e os réprobos de bodes. E ele diz que faz a separação. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que Deus sempre fez separação. Desde sempre ele faz separação entre aquilo que é seu povo e aquilo que não é seu povo. Deus sempre fez essa separação. Se nós nos lembrarmos aqui do sermão do pastor Guilherme no domingo de manhã, onde ele falou sobre Noé, Noé é um exemplo disso. Noé estava no meio de uma geração absolutamente corrompida. O pastor
expôs ali os textos, o contexto onde Noé vivia, né? Um contexto de degradação moral absurdo, um contexto de impiedade que, né, como o pastor disse, às vezes a gente pensa que o momento que a gente vive é o pior de todos, mas a história vive de ciclos, né? E Noé viveu uma época tão degradada quanto a nossa. Até por isso Jesus diz que os dias de sua vida seriam como os dias de Noé. Era tão feia a situação naquela época que serve de tipo para o momento da volta de Cristo, né? Então Deus separa Noé, mas antes disso, o pastor também, na sua exposição ali, ele tratou disso, da descendência de Adão, depois da queda, Deus separa Sete, que era filho de Adão, a descendência de Sete da descendência de Caim. Então Deus está separando ovelhas de bodes o tempo todo. Isso só vai ficar mais claro lá no dia do grande juízo. Mas Deus já está fazendo isso, já está fazendo essa separação. E nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que visualizar, vislumbrar essa separação que já está acontecendo. E aí no verso 34 ele diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Benditos de meu Pai, a ideia de ser chamado de bendito do Pai, na mentalidade judaica, e esse termo é usado também no Antigo Testamento, é abençoado, é amado por Deus de uma forma especial, de uma forma que separa, de uma forma que destaca aquele que é amado. É disso que Jesus está chamando aqui aqueles que são salvos em Cristo. Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde quando? O que o texto fala? Desde a fundação do mundo. A época do preparo desse reino não é naquele momento ali. Esse reino ele está preparado desde o início, desde sempre. O termo usado aqui é desde a fundação do mundo. Existe um outro momento no Novo Testamento em que essa expressão desde a fundação do mundo é utilizada também, lá em Apocalipse 13, verso 8. Quando diz que... Vamos abrir aqui para ficar melhor. Não precisa de você abrir aí não, vou só ler aqui, ó. Apocalipse 13, verso 8. E falando dos adoradores da besta, né? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a face da terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, Apocalipse diz claramente que o Cordeiro, que é Jesus, foi morto, ou seja, o seu sangue foi vertido em favor do seu povo desde a fundação do mundo. E aqui, o próprio Jesus fala em Mateus que o reino para o qual os benditos do Pai estão sendo chamados ali no momento do julgamento foi preparado desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer? A época em que o Cordeiro foi morto e que o seu sangue passou a ter efeito para a purificação do seu povo, é a mesma época em que o reino para o qual aqui, na sua última sessão do capítulo 25 de Mateus, é a mesma época em que os salvos são chamados para esse reino. O que isso quer dizer? É que esses que estão sendo chamados aqui, eles na verdade não foram chamados nesse momento, eles foram chamados lá da fundação do mundo. Eles foram selados muito antes. E é importante nós entendermos isso, né? E o pastor Guilherme, os irmãos que têm exposto a palavra de Deus aqui, sempre têm deixado isso claro, é que quem salva desde sempre é Cristo, exatamente porque, como diz no Apocalipse, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, os santos do Antigo Testamento, os santos da igreja do Antigo Testamento, eles não eram salvos pelas obras da lei. Eles eram salvos por quê? Porque o sangue que foi derramado desde a fundação do mundo já havia os alcançado. E os sacrifícios rituais que eles executavam era uma forma de apontar para esse sangue que já havia sido derramado, mas que viria a ser consumado aqui com a vinda de Jesus. E é nesse momento, é quando o sangue de Cristo é derramado, é que esse reino para o qual os benditos do Pai são chamados aqui é fundado. Então esse reino já está pronto. E é importante a gente ter essa compreensão, por quê? Porque quando a gente lê os versículos de 35 a 40, nós podemos ser tentados a imaginar que Jesus está falando aqui de uma salvação pelas obras, o que não é verdade. O que não é verdade. Vamos ler aqui. A partir do verso 35. Porque tive fome
Ele está chamando aqueles benditos do Pai, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? A hora que a gente lê isso aqui, a gente pode ser tentado a pensar o seguinte: olha, Jesus está dizendo que as pessoas entraram no reino porque executaram essas boas obras, mas na verdade não. Uma vez que o reino está fundado desde a fundação do mundo, e que lá, como diz no verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse, os nomes estão escritos, que o livro da vida, né, cujos nomes daqueles lá, adoradores da besta, não estão escritos, que ele está vinculado ao sangue do Cordeiro que foi derramado desde a fundação do mundo, decorre que essas boas obras que Jesus cita aqui, elas só têm valor, por quê? Porque anteriormente os nomes dessas pessoas que as praticaram, estavam já arrolados no reino de Deus, já estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, essas obras aqui só têm valor, por quê? Porque decorrem de uma fé operosa. Aqui não está dizendo que você tem que pegar um checklist e sair executando obras para ser salvo. Aqui está dizendo o seguinte: olha, uma vez que você faz parte desse reino que foi fundado desde a fundação, que existe, né, que foi estabelecido, que está preparado desde a fundação do mundo, então espera-se, ou seja, espera-se não, você deve viver de uma forma que seja compatível com o anúncio desse reino. Meus irmãos, nós temos a ideia, porque a teologia, porque a Bíblia mostra de forma clara, né, isso aí foi o que separou os protestantes dos católicos, que a salvação é pela fé. E isso é verdade, isso não é mentira. Mas nós temos a obrigação de que essa fé que em nós habita, se é que ela habita, que ela produza boas obras. Tiago trata disso. Boa parte da carta de Tiago trata disso, que a fé sem obras é morta. E nós temos a tendência de achar que não, né? Que já entendi que Jesus é o Salvador, pronto. Olha, se você pensa desse jeito, eu te peço que você realmente verifique se você tem essa fé. A fé que salva. Porque a fé que salva é uma fé operosa. Mais uma vez eu vou remeter aqui a parábola que está imediatamente antes desse sermão do grande julgamento. A parábola dos talentos. Qual que é a ideia aqui, meus irmãos? De cuidar uns dos outros. Nós temos que ter em mente que Jesus responde no verso 40 aqui, que em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes, né, esses cuidados de vestir, de dar comida, de visitar, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O que Jesus está falando aqui? Aqui não é meramente boas obras, execução de boas obras a esmo. Quando Jesus fala de meus pequeninos, ele está falando sobre o cuidado com os discípulos dele. A Bíblia não exclui o trabalho social com a comunidade, de forma alguma. E essa igreja executa trabalho social para a comunidade. É obrigação nossa, sem dúvida, mas o texto aqui, Jesus está tratando do cuidado dos seus pequeninos. É de como você lida, é de como você se porta no meio do povo de Deus, aonde quer que você esteja inserido. E aqui é claro que Jesus pinça exemplos de cuidados, de necessidades imediatas. Nós temos que pensar nisso sim, afinal de contas nós somos corpo de Cristo, mas aqui nós temos que pensar num contexto maior que nos traz aqui a parábola dos talentos, que vem logo antes. A parábola dos talentos, ela trata de dons que nos são concedidos, dons e talentos, né? E a palavra talento da língua portuguesa vem exatamente dessa parábola aqui, antes ela não existia na língua portuguesa. Dos dons e talentos que nós recebemos, e todos nós, como integrantes do corpo de Cristo, recebemos, e o que nós fazemos desses dons. A forma como nós empregamos esses dons para a edificação do corpo de Cristo. É muito sério, meus irmãos, porque cada um de nós recebeu os dons. E o que é que nós temos feito? Lembra que lá na parábola dos talentos, o servo inútil, o tratamento dele é o pior possível, é o tratamento que é dado aqui
também no grande julgamento para aqueles que são chamados de bodes. Lançai e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o que você tem feito do seu dom? Como você tem se encaixado no corpo de Cristo? Você tem sido útil para consolar? Você tem sido útil para edificar o seu irmão? Você tem sido útil, quando Deus te dá essa possibilidade, de cuidar das necessidades imediatas do seu irmão? Meus irmãos, nós temos que ter em mente o seguinte: o reino de Deus na face da terra, ele é visto através da igreja. Nenhum de nós enxerga Jesus Cristo. O mundo não enxerga Jesus Cristo. O que o mundo enxerga, e o que eu e você enxergamos, é a igreja. É o irmão que está do lado. Então, de fato, é por isso que Jesus fala, é por isso que Jesus se identifica com esse corpo. É por isso que ele fala: quando eu vos afirmo que sempre que eu fizeste um desses pequeninos, a mim o fizestes. Eu não tenho como fazer diretamente para Jesus, então eu faço para o corpo de Cristo. Eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso desempenhar a minha fé, eu preciso que a minha fé seja operosa e útil no cuidado e na edificação do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, edificado, cuidado uns pelos outros, ele resplandece a glória de Cristo e espalha o evangelho. É como eu estou dizendo aqui, nós não enxergamos a Cristo, o mundo não enxerga, o que ele enxerga é a igreja. Se cada membro é operoso, se cada membro trabalha, pega os seus dons, seja quais forem eles, e trabalham para a edificação do corpo de Cristo, então Cristo é enxergado através da igreja para o mundo. Isso é muito sério, meus irmãos, porque isso não é uma opção para nós. Tiago trata disso de uma maneira muito contundente, e Jesus também está tratando aqui. Isso é o que diferencia bodes de ovelhas. Isso é muito sério. Por quê? Porque Cristo se identifica com a sua igreja. É o corpo dele. E aí ele segue. E aí tudo o que os ovelhas fizeram foi o que os bodes não fizeram. E aí a recompensa, obviamente, vai ser o oposto. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forasteiro e não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão: quando foi, Senhor, que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre o deixaste fazer a um destes mais pequeninos, ele está falando de seus discípulos, né? A mim o deixaste fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, nós temos que entender aqui, no escopo inteiro, no contexto inteiro do sermão escatológico, né, do sermão profético, começa lá no verso 24, que um dos itens que mais marcaram e marcam até hoje o povo de Deus, e chega a ser um distintivo do povo de Deus em muitas partes do mundo, é a perseguição. Jesus fala disso lá em Mateus 24, né? Onde fala aqui no verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa de meu nome. Então, como o ouvinte, os leitores originais de Mateus, que foi escrito aqui no primeiro século, seguramente já estavam experimentando essa perseguição, então essa mensagem de Jesus aqui no grande julgamento, o que separa o bode das ovelhas e que ele coloca como obras de cuidado de necessidades imediatas, ela veio muito a calhar. Ele estava se dirigindo a um público que já estava sofrendo perseguição. Até mesmo quando estavam andando com Jesus, já sofreram perseguição. Tanto que essa perseguição combinou com a morte de Jesus. Mas a ideia aqui, como eu disse para os irmãos, é mais ampla. É de cuidado, de edificação do corpo de Cristo. E a característica dos bodes aqui é exatamente não dar a mínima para o corpo de Cristo. Irmãos, não há nada mais precioso sobre a face da terra do que a igreja do Senhor Jesus. As coisas só não descambaram mais. Você pensa: nossa, mas já está tudo tão ruim. De fato, está tudo muito complicado. Essa época que nós estamos vivendo aqui, ela é singular. Mas se não fosse a presença do corpo de Cristo, do sal da terra, da luz do mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, isso aqui já seria quase que um inferno na face da terra. É por isso que nós temos que ter a igreja, o corpo de Cristo. Não estou falando da instituição, das quatro paredes aqui não, e de nenhum outro lugar específico, instituição específica.
Mas o corpo dos salvos em Cristo Jesus, nós temos que ter esse corpo na mais alta ponta. E nós precisamos ter um compromisso de trabalho, de edificação e de auxílio para com esse corpo. Isso, meus irmãos, é muito sério. Isso separa bodes de ovelhas. E eu queria trazer para os irmãos aqui, para finalizar esse sermão, 3 aplicações. A primeira delas é o seguinte, nós temos que analisar esse capítulo 25 à luz do 24, estão tudo no mesmo bloco, aí, o último bloco de Mateus, né? Jesus começa seu sermão profético, contempla esses 2 capítulos, 24 e 25, apresentando uma profecia lá, que muito cedo se cumpriu. O pastor Guilherme falou muito isso aqui, o pastor André também, os outros expositores. E é um evento que é a destruição de Jerusalém. Esse evento ele é histórico. Ele é registrado na história. Logo depois dessa profecia, Jesus já vai tratar da parábola da figueira. O que a parábola da figueira nos diz, meus irmãos? Ela é uma parábola que trata também de vigilância. Ora, Jesus profetiza. E ele fala depois para que nós fiquemos atentos aos sinais, para que fala na parábola da figueira. O que ele está dizendo? Olha, estou profetizando e vai acontecer. Fiquem atentos. Por quê? Porque esse cumprimento de profecias aponta para esse dia que chega aqui do grande julgamento. E é interessante que que a profecia dele lá de Mateus 24 em relação à destruição de Jerusalém se cumpriu 70 anos depois. E até o pastor Guilherme falou aqui, se não me engano foi Flávio Josefo, que é o historiador judeu, que diz o seguinte, olha, muitos habitantes de Jerusalém se salvaram naquela ocasião, quando o general Tito invade e arrasa Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque se lembraram da profecia de Jesus. E é para isso que a parábola da figueira aponta. O que eu quero dizer para os irmãos? Sinais como lá da destruição de Jerusalém, nós temos todos os dias, e nesses dias que estamos vivendo, mais ainda, de coronavírus e de tudo isso aí. Ora, se Jesus acertou lá, e não só lá, só estou pegando isso como exemplo, sobre a destruição de Jerusalém, nós precisamos estar atentos e dar ouvidos ao que ele fala aqui nesse sermão do grande julgamento. Quantos sinais mais você precisa ter de que tudo que Jesus falou é verdadeiro e que está se cumprindo e que vai se cumprir, inclusive esse do grande julgamento aqui? Esteja atento a esses sinais. Uma outra aplicação que eu quero trazer para os irmãos é algo que talvez seja o que mais seja relevante ou saliente aí no grande julgamento, na descrição do julgamento. A sua fé tem sido uma fé operosa? Meus irmãos, eu vou repetir, esse texto aqui, de forma alguma, ele aponta para a salvação pelas obras. Nós temos que nos lembrar que a Escritura o tempo todo aponta para uma fé que trabalha. O que Paulo fala para os Efésios, lá no capítulo 2, verso 10, ele fala o seguinte, que Deus preparou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. E é disso que Jesus está falando aqui. Essas boas obras, esse cuidado para com o seu povo, que vai fazer com que a igreja seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, e assim expanda o reino de Deus, elas estão preparadas de antemão. Se nós não estamos andando nela, nós temos que questionar se a nossa fé realmente é verdadeira ou se é só uma fé teórica. A sua fé tem sido operosa ou apenas teórica? Né? Nós não estamos chamando aqui ninguém para ser um escoteiro, para ajudar a velhinha a atravessar a rua, não é nada disso. Mas você tem pregado seus dons e talentos, tudo que Deus tem te concedido para a edificação do reino, para fazer com que a igreja seja de fato uma expressão do corpo de Cristo sobre a face da terra? Pense nisso. E o último ponto aqui. Procure viver orientado pela eternidade. O dia do Senhor, esse dia que é anunciado por Cristo aqui no capítulo 25 de Mateus, é o dia mais importante da história e nós caminhamos para ele, nós estaremos nele. Você vai estar presente nesse evento. Não se engane, você estará lá. Todo mundo estará lá. Viva vigilante o tempo todo, como nos alerta aí a parábola das 10 virgens, que vem antes aí desse sermão. Vive vigilante o tempo todo. E para que você viva vigilante, é preciso ter em mente que a existência com ou sem Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Viva orientado pela noção, pela ideia de eternidade. Amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Eu espero que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos porque
A tua palavra está aqui franqueada a nós. O Senhor nos possibilita ler e entender essa palavra, Pai. E através dela que o Senhor nos molda, que o Senhor nos purifica e santifica. Continua falando conosco através disso e nós aguardamos, ó Pai, ansiosamente pelo dia da intervenção do Senhor sobre a face da terra em favor do teu povo e para que o teu juízo, ó Pai, seja executado sobre a face da terra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor, e te agradecemos. Amém.